Shalom, 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 meus queridos irmãos. Estamos aqui de Varginha, Minas, zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, gravando nossas aulas de teologia. Nós estamos tratando da matéria Introdução Bíblica 3. Essa matéria estuda os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e os livros dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nós estamos na aula da matéria Introdução Bíblica 3, Salmos e Salmos de degraus. Estamos estudando os Salmos de degraus, que são 15, porque 15 é a superação, que retrata a vida de Jacó, que são 15 fases da vida dele, do nascimento, pegando no calcanhar do irmão, por isso o nome Jacó, calcanhar, suplantador, enganador, até chegar em 147, lá na terra de Gozém, quando ele morre, com 147 anos, bem menos que o pai dele, Isaac, que morreu com 180, bem menos que Abraão, o avô dele, 175, mas lembrando que Jacó, ele teve muitas experiências importantes e gratificantes. Ele encontrou-se, ele teve uma história muito firme na vida dele. Esse salmo retrata o episódio da vida dele, a fase quando ele passou o Manaim, já encontrou para lá com os anjos, e agora ele manda mensageiros ir anunciar para o irmão dele, Esaú, que mora em Seir, que ele está voltando. E ele tem ali consigo, ele tem 4 mulheres, 2 oficiais e 2 concubinas. Ele tem também consigo mais 11 meninos e uma menina, chamada Diná. O menino mais velho tem 13 anos e o mais novo 6 anos. Ele tem alguns servos, porque tem muitos animais, ele tem ovelhas, tem vacas, tem camelos e tem jumentos. Tem grande quantidade de animais. Mas ele não tem como enfrentar esse homem que vem contra ele com 400 homens. Praticamente uma gedude, né? É uma tropa. Uma centúria sem homens, é quase uma coorte romana, que são 600 homens. Então ele treme nas bases, ele não tem virador, ele fica desconcertado, ele não sabe o que fazer. E nós veremos depois no 9º degrau, que vai ter aquela luta dele depois, né? Ele vai lutar com Deus, para receber essa bênção dele para caminhar. Então esse salmo aqui retrata essa fase da vida dele. Mas eu quero mostrar aqui nessa aula terceira, na aula passada nós falamos sobre a estrutura do salmo, né? Os verbos, os substantivos, o sim que aparece 2 vezes, a assinatura de Deus que aparece 2 vezes, a palavra inútil que aparece 3 vezes, o sim que aparece 2. Hoje nós vamos tratar do salmo do ponto de vista do Salomão. Esse salmo foi escrito por Salomão. Dos salmos de degrau, dos 15 salmos de degrau, Salomão escreveu um só. Salomão escreveu 2 salmos, 72, que é o 7 e o 2, e o 127, que é 1, 2 e 7. Tem sempre o 7 e 2 na vida dele, né? 7 e 2. E esse Salmo 127, se somar 1 mais 7 mais 2, vai dar 10. Que tem também a ver. Tudo, nada passa aqui aleatoriamente. Tudo tem uma revelação, tem uma direção, tem um mistério. E hoje eu vou me focar aqui, então, a vida de Salomão. Que ele diz assim, começa a salvação. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Então, vamos falar do Salomão construtor. Salomão que dependeu do Senhor para construir. Ele fala de construir. O que é construir, Salomão? A Bíblia lá em 1 Reis 9, 15, e 1 Reis 9, 27, 26, 1 Reis 10, 22, 2 Crônicas 8, 6, menciona 7 coisas que Salomão construiu. Diz lá assim, ele construiu o templo do Senhor em 7 anos, construiu a casa dele e o palácio mais em 13 anos, já foram-se 20 anos, né? Ele começou a construir no ano 4, então nós estamos no ano 24 de Salomão. Depois ele construiu Milo, depois ele construiu o Muro de Jerusalém, depois ele construiu a cidade de Azor, depois construiu Meguido e por fim construiu Gezer. Gezer foi a cidade que ganhou de dote. Quando ele casou com a filha de Faraó, o Faraó deu essa cidade para ele, Gezer. E a Bíblia menciona que ele tinha algumas cidades, por isso faz menção, se o Senhor não guardar a cidade. Menciona que ele tinha algumas cidades, ó. Ele fala da cidade que ele tomou de Ramat Zobá, a cidade de Baalat, a cidade de Tadmor, que ficava no deserto, de Bet-Horon, tanto a baixa como a alta, mas menciona as cidades de cavaleiros, que ele tinha cidade de cavaleiros, está lá em 2 Crônicas 8:6, 8:5, 8:4, ele tinha a cidade dos armazéns, que ficava em Ramat, ele tinha a cidade das munições e tinha a cidade dos carros. Essas 4 cidades temáticas são mencionadas. Ele também construiu navios, naus, que iam para Tarsis e ia para Ofir, junto com Irão.
esses navios ficavam atracados em Ezion-Geber, lá em Elat, ali embaixo, ali perto do Golfo de Acaba ali, onde o Mar de Juncos vai encontrar e virar Mar Vermelho. Mar Vermelho é só depois da cidade de Eilat para frente. Antes é Mar de Juncos, Yam Suf. E ele também acabou que teve muita paz no governo dele, só teve 2 inimigos no final da história dele, depois que as mulheres perverteram a cabeça dele e começou a adorar outros deuses. Um inimigo chamava Haddad, né, que ficou na Síria, e o outro inimigo foi da própria nação, que era Jeroboão, filho de Nebate, que depois acabou levantando o reino do norte. Quando morreu Salomão, Roboão perdeu as 10 tribos do norte, que ficou com Jeroboão, filho de Nebate. Então a história dele é uma história de construção, né? Porque veja bem que ele começou a construção do templo no ano 4º do seu reinado, no mês de Ziv, que é o segundo mês, no ano 480 depois que o povo de Deus saiu do Egito. Então por aqui a gente descobre a data do Êxodo. Você pega o reinado de Salomão, começou a reinar no ano de 770, né? 70 com 40, 30. O reino dividiu no ano de 730, antes de Cristo. Então 770 menos 4, 766. Com mais 480, você vai achar a data do Êxodo, 1400 e tantos anos antes de Cristo. Então, a história, além de contar a história de Jacó, como foi Salomão que escreveu, a gente acha também, a gente pinça daqui também, esses detalhes de Salomão, o construtor, né? Construiu essas coisas que nós mencionamos aí, e a história dele também é uma história interessante, porque ele construiu a casa, o palácio do Bosque do Líbano, que tinha 100 metros, 100 côvados, 50 por 30, de comprimento, largura e altura, e já a casa do Senhor, que foi feita em 7 anos, tinha 60 por 20 e 30. Né? Veja que era bem maior esse palácio dele, e o que é chamado de Bosque do Líbano. Né? Ele tinha 60 mil homens construindo com carga, 80 mil cortando nas montanhas, e 3.600 inspetores. Todo esse povo aí que trabalhou para Salomão eram estrangeiros. Está em 2 Crônicas 2, de 2 a 17. Salomão focou muito nas mulheres, né? Já em Davi focava mais nos filhos. Constantemente menciona que os filhos de Davi eram tantos, tinha 6 que veio com ele para Jerusalém, tinha mais 9 em Jerusalém, tinha os 4 de Bet-seba, tal. A Salomão foca mais nas mulheres. Salomão teve 700 mulheres, princesas, 300, em Cantares fala que 60 são as rainhas, 80 concubinas e tal. E ele teve 2 encontros com Deus, né? Aquele de Gibeão e depois da consagração do templo. Então, aqui nesse salmo também, nós encontramos essa referência a Salomão, né? Quando ele diz que se o Senhor não construísse a casa do Senhor, ele não tinha como. Davi tentou construir a casa e não foi permitido, porque foi um homem sanguinário, né? Davi era um homem assassino, assassinou muitos. Só para casar ele matou mais de 200, né? Que foi pedido no dote, Saul pediu 200, 100 prepúcios. Ele, profeticamente, já não sabia, mas fez profeticamente, trouxe 200 prepúcios, porque ele teve Mical 2 vezes. Primeiro ele ficou com Mical, depois ele foi embora, Mical foi dada para outro homem, Adriel, e depois ele exigiu que voltasse Mical para ele. Quando vai voltar o reino para um só, quando Abner vem falar do reino para ele, trazer o reino do norte, ele falou, eu quero Mical, minha primeira mulher, de volta. Então ele pagou 2 dotes, sem saber. Ele trouxe 200 prepúcios, matou 200, e matou Golias, começou matando Golias, e depois matava muita gente nas suas incursões. Então ele tinha muito sangue nas mãos. E então ele preparou tudo, deixou tudo prontinho. Mas quem construiu a casa foi nosso irmão, nosso rei, chamado Salomão, né? O Pacífico. Esse salmo também, o 8º degrau, é o degrau da provisão, e fala também da vida de Salomão. E essa aula de hoje, nós procuramos mostrar esses detalhes da vida de Salomão, que nós encontramos dentro desse salmo, que é o salmo de número 8º degrau. Lembrando que os degraus são 15, nós temos de 1 a 7 antes desse 8º, que é o da provisão, e depois tem o de 9, né? O 9 até o 15, que é o 128 até o 134, que é a provisão. Falar um pouquinho de provisão para encerrar essa aula. Provisão é o quê? Dependência de Deus. Aí você tem o famoso nome de Jeová da provisão, Yahvé Jiré. É aquele episódio que aconteceu lá no Monte Moriá, né? Onde foi construído o templo por Salomão. O templo ficou no Monte Moriá, também no Monte Sião, que fica em Jerusalém, 800 metros de altura. Você tem o Vale do Cedron, e tem o Gólgota e o Calvário, tem o Monte Moriá do templo, aí você tem o Vale do Tiropeon e tem o Monte das Oliveiras. E depois vai descer para Jericó, até chegar a 400 metros abaixo do nível do mar. Uma queda aí de 1.200 metros, né?
Tá? 800 metros de altura para chegar a 400 abaixo de zero. Então, provisão é depender de Deus. E nós só passaremos a depender de Deus depois que acabar nosso recurso todinho. Assim foi na saída do povo do Egito. 30 dias não teve maná. Só teve maná depois que acabou o alimento deles. Aqueles pão com salame que eles levaram, aqueles pepinos, cebola, porros, alho, melancia, aquilo acabou tudo. Aí Deus mandou o maná. Deus só vai mandar na sua vida a provisão dele depois que você entregar os pontos, depois que você não tiver nada. Quando você estiver mexendo, pelejando, não vai ter provisão de Deus, tá bom? Fica na paz, tchau, tchau.